Olá, senhores, tudo certo? Meu nome é Pedro. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar em 10 minutos qual a diferença entre map, for each e filter no JavaScript. O que eu quero começar te falando é que esse vídeo vai estar dividido em 3 partes, tá? A primeira parte vai ser uma parte básica, onde eu vou explicar o conceito e já te dar a resposta. A segunda parte vai ser uma explicação um pouco mais aprofundada sobre isso. E a terceira parte vai ser um bônus. Eu vou te explicar e recriar os próprios métodos que eu falo aqui nesse vídeo. No caso, o map, filter e o reduce. Então, eu te recomendo fortemente a ficar até o final do vídeo se você quiser entender e até mesmo recriar esses métodos. Valeu! A primeira coisa que eu vou fazer agora é abrir meu terminal em um arquivo JavaScript para te mostrar como isso funciona. Então, vamos lá. Abrir aqui. Vou criar um arquivo JavaScript chamado index.js e a gente vai abrir esse arquivo para começar a editar ele. Ok, vamos dividir isso em algumas partes. Primeiro, a gente vai listar os métodos que a gente quer aprender. Map, esse aqui não é comentário, aqui, map, filter, for e reduce, no caso, né? Eu vou colocar aqui o for each só para te dar um exemplo. Provavelmente tu já deve ter usado for each em alguns dos teus projetos ou estudando. E qual que é a coisa do for each? É para percorrer o array. Então eu já quero dividir isso aqui para ti em 2 grupos: percorrer e transformar. Ou seja, quando você quer transformar um array em alguma outra coisa, você quer sair de um ponto A e ir para o ponto B, você vai usar um map, filter ou reduce, independente da transformação. A gente vai ver no que a gente pode transformar daqui a pouco. Mas eu quero que quando tu pense em transformar os dados, tu vai usar esses 3 métodos. Quando tu quer percorrer, você provavelmente vai usar o for each ou algum loop, while, for, do while, não importa. Você só quer percorrer o array sem fazer nada, sem transformar ele. Quando você quiser transformar, você vai usar map, filter e reduce, ok? Primeira coisa, todos esses métodos eles têm coisas em comum. Eles recebem como primeiro argumento na função de callback deles o próprio item, o próprio iterador, como primeiro argumento. Eu já vou te mostrar o que seria esse item iterador logo após. Mas como primeiro item o iterador, como segundo item o índice ou o index desse item, ou seja, 0, 1, 2, 3, qual é a posição desse item no array. E como terceiro argumento ele vai receber o próprio array. Eu também vou te mostrar isso daqui a pouco. O único que difere um pouco é o reduce. E eu já vou te mostrar também por que ele difere. Vamos começar aqui com um for each simples. Vamos dizer que eu tenho aqui um array de preços, por exemplo, e a gente quer percorrer esse array de preços para saber quais são os preços que a gente tem. No caso 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Vamos lá, usar esses preços e a gente quer rodar um console log em todos esses preços e ver eles. Então, item, vai dar um console log item normal. Vamos criar uma nova janela aqui para a gente ver esses itens. Deixa eu voltar aqui. Perfeito. Aqui. Vamos abrir e vamos criar uma nova telinha aqui só para a gente ver esse console sendo executado. A gente vai executar esse código com Node, Node, index.js e pronto. 10, 20, 30, 40, 50 e 70. 50, 60 e 70 é o retorno. Por quê? Porque o for each é um método que a gente percorre o array. Isso não difere em nada, por exemplo, da gente fazer um for qualquer. Então, se fizer um for let i igual a 0 e menor que o preços.length e mais, a gente dá um console log no item, no preços e que vai ser o nosso próprio item aqui, né? Eu vou comentar esse código e vai ser a mesma coisa. Perfeito. Mesma coisa. Agora, por exemplo, quando a gente começa a pensar em transformação, a gente começa a pensar nos métodos que eu te falei ali em cima. Vamos dizer que a gente queira somar todos esses itens. Vamos dizer que a gente queira adicionar alguma coisa a todos esses itens. E vamos dizer que a gente queira filtrar esses itens. Aí a gente começa a pensar nos métodos map, filter e reduce. O que ocorre? Vamos dizer que a gente precise somar R$5 em cada um desses preços. Porque eles aumentaram ou... Enfim, a gente precisa somar esses preços. Como que a gente faria? A gente vai no código. E a primeira função que a gente vai usar vai ser o map. Ou seja, a gente vai pegar e a gente vai somar esses preços.
preços, vamos dizer, novos preços, seriam preços.map, item, ponto, e return item mais R$5. Por exemplo, a gente vai dar um console log dos novos preços. A gente vai testar esse código. E aqui a gente tem um novo array com todos esses itens com R$5 somado em cada um deles. Por quê? Então, como a função map funciona? Isso foi um pequeno demonstrativo só para tu entender. Primeiro, ela recebe como primeiro argumento uma função, que no caso é essa função aqui. A gente pode até separar essa função em uma variável, por exemplo, chamando de callback. Const callback. Isso é uma função separada. Ou seja, primeiro argumento, ela recebe uma função. Dentro dessa função que ela recebe, essa própria função vai receber 3 argumentos, como eu te falei anteriormente. O primeiro é o próprio item. O que seria o item? Seria cada um desses itens aqui do array, no caso 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70. E como terceiro argumento, não, quer dizer, como segundo argumento, ela vai receber o índice desse array, no caso, a posição que ele se encontra. E como terceiro argumento, o próprio array. Para te mostrar isso, a gente vai dar um console log item index e array bem aqui para te mostrar. Então a gente vai voltar aqui. Ficou grande, né? Então deixa eu... vai ter que ficar grande de qualquer forma, mas enfim. 10, 0 e o array. 20, 1 e o array. 30, 20 e o array. Por quê? 10, por causa que é o próprio item. 20, porque é o segundo item. 30, porque é o terceiro item. 0, porque começa aqui, lembrem. Sempre começa em 0 os nossos índices. Segundo item, 1. Terceiro item, 2. Quarto item, 3. Quinto item, 4. E assim por diante. E a gente sempre recebe a cópia do array como terceiro argumento em todas as nossas funções. Se eu usasse, por exemplo, um for each aqui, ele daria a mesma resposta, né? Vamos tirar o array para ficar um retorno um pouquinho mais limpo, por assim dizer. Node, 10, 0, 21, 32, mas é a mesma coisa. Ele recebe como terceiro argumento sempre um array. Vou comentar esse código aqui. Perfeito. Isso se repete em todas as funções, tanto map, filter, reduce também se repete, só que ele tem uma pequena diferença, e o próprio for each. Entendam? Primeiro item é o próprio item do array, segundo item é o índice, terceiro item é o array. Agora, por exemplo, qual seria a diferença de eu usar um map qualquer aqui para retornar o item mais 5 e fazer isso com um loop qualquer? No caso, eu posso pegar esses mesmos preços e criar um com os novos preços 2, falar que é um array vazio, rodar um for loop, ou um while loop, tanto faz, vamos usar um for loop de qualquer forma, let i igual a 0, i menor que preços.length, mesma estrutura, e mais, vamos adicionar nesses novos preços 2, preços 2, ponto push, o preços i. Aqui a gente vai somar, por exemplo, R$5. R$5 aqui. E vamos novos preços 2. Vamos testar isso. Mesma coisa, novos preços 2. Porém, percebam, a quantidade de código está reduzida na função de map. Se a gente quisesse tirar essa função de callback aqui e passar diretamente a função sem criar uma variável para ela, a gente poderia. E ela fica mais descritiva ainda por cima, porque a gente entende... Opa, deixa eu corrigir aqui. A gente entende que a gente está mapeando esses valores e retornando um novo valor. A gente está transformando cada item desse array. Outra prova disso é que se eu colocasse 0 aqui, todos os meus itens seriam 0. Por quê? Porque a cada item eu estou retornando 0 e o meu novo array formado seria 0. Se eu rodar esse código aqui, percebam, 0, 0, 0, 0, 0. Por quê? Porque eu estou retornando 0 em todas as iterações. Ok? Entendido o primeiro método, que é o map, ele serve para transformar os itens, cada item unicamente daquele array e transformar ele em uma outra coisa, seja somar, subtrair, ou transformar em um objeto, um número, enfim. Você vai usar esse método quando
quando você quiser transformar cada item do array em qualquer outra coisa. Vamos lá para o segundo método, que seria o método de filter. O filter é um método bem descritivo, até porque o nome dele é filter, filtro. E ele serve para a gente filtrar os itens baseado em alguma condição. Lembrando, ele recebe a mesma função de callback que o map e o foreach. Então vamos lá. Eu vou comentar esses códigos aqui. Esse aqui também. Vamos aqui. E eu vou colocar, por exemplo, eu quero todos os preços que sejam acima de R$30. Então eu vou colocar aqui. Vamos dar um console log logo. Preços, ponto, filter, item, ok, item, e retornar todos os preços que sejam acima de R$30. A gente vai aqui, a gente vai rodar esse código. Novos preços, tá, eu esqueci de tirar aqui do console, novos preços. Vamos tirar esse console. 40, 50, 60 e 70. Por quê? Porque uma condição foi atendida aqui no retorno. A função filter recebe como primeiro parâmetro a própria função de callback e ela verifica a cada retorno dessa função de callback se uma condição foi atendida. Se ela foi atendida, se for true, ela vai retornar aquele item e se não for atendida, ela vai filtrar aquele item, ela vai remover do array. Ou seja, por exemplo, se a gente colocar aqui 20, o item 30 tinha que retornar agora aqui na nossa lista. E retornou. Se a gente for aqui nessa nosso filter, deixa eu tirar aqui, isso, e retornar true em todas as iterações, o que vai acontecer? O nosso array não vai mudar. A gente só percorreu ele, mas não fez nada. Por quê? Porque a condição está sendo atendida a cada iteração. E a mesma coisa se a gente colocar false. O princípio é o mesmo. Não tem que retornar nada, porque nenhuma das condições foi atendida a cada iteração. Então, se a gente for para cá, um array vazio. Ele é um filtro. Se uma condição não for atendida, ele não vai retornar, e se ela for atendida, ele vai retornar. Ok? Vamos agora para o último método e talvez o mais complicado de se entender, não porque ele é complexo, e sim porque ele tem algumas nuances que você precisa entender. Vamos lá. Eu vou tirar esse filter daqui. E agora a gente vai usar o reduce. O reduce, para que ele serve? Ele serve para você transformar um array em alguma outra coisa também. Só que ele recebe um valor de agrupamento, ou você pode chamar de acumulador. Isso é muito comum em linguagens funcionais e a gente vai ver como que isso funciona. Então, eu vou aqui no meu código, por exemplo, eu vou escrever... vamos dizer que eu queira fazer a soma desses preços. É um ótimo exemplo. É a soma desses preços. Como que eu farei isso com o meu array atual? Soma. Crio uma variável de soma. Ela inicia em 0, porque a minha soma não tem nada por enquanto. Eu vou em cada item. Vou criar um for loop. Se ele for menor que o meu array, preços.length, eu vou adicionar no i e somar. Soma mais igual a preços e no final eu vou ter a soma dos meus itens, ok? Até aí tudo certo. 280, porque a soma de todos esses itens aqui é 280. Beleza, você já entendeu que dá para fazer isso com um loop. Agora o que eu te pergunto é, tem como transformar um array em uma soma? Tem como a gente somar esses itens, ou subtrair esses itens, ou multiplicar, ou realizar alguma ação em todos os itens em conjunto para chegar a um certo destino? Lembra, a gente está no ponto A, a gente quer chegar no ponto B. Tem como a gente transformar esses dados? Tem, e é com reduce. E a gente vai agora usar reduce. Eu vou te mostrar na prática isso. O que ocorre? Com o reduce, ele é o mesmo formato dos outros métodos. Ele recebe como primeiro parâmetro na verdade, ele não recebe como primeiro parâmetro o próprio item. É a única coisa que muda no reduce, é isso. Lembra? A gente recebe o item, depois o índice, que seria o index, e depois o próprio array. No reduce, isso muda. A gente tem como primeiro parâmetro um negócio chamado acumulador, que é o accumulator. Então, a gente recebe o accumulator aqui. E depois, mesma coisa, item, index e array.
Para te mostrar isso, eu vou criar, por exemplo, um reduce aqui. Vamos dar um console log, na verdade. Nos preços, ponto reduce. A gente não vai fazer nada, tá? De início, a gente só vai dar um console log no acumulador, no item, no index e no array. Mesma estrutura dos outros, tirando que tem um acumulador agora aqui. Bora lá. Se eu executar esse código, soma aqui embaixo não existe, porque eu comentei a variável, então vamos executar novamente. Percebam, como o primeiro item, o primeiro print que me deu foi 10, 20, 1 e o array. Por quê? Porque o acumulador, quando ele não é passado, ele é usado o primeiro item desse array. E como que a gente passa um acumulador inicialmente? O reduce recebe um segundo parâmetro ao invés só da função. São duas coisas que mudam nele. Primeiro, ele tem como primeiro parâmetro da função de callback dele um parâmetro a mais, ou seja, ele recebe o acumulador, int, o item, o index e o array. E como segundo parâmetro do próprio reduce, ele recebe um valor inicial. Então vamos dizer que eu quero passar aqui, vamos dizer, valor, uma string, valor inicial, né? Valor inicial com uma string. Eu vou executar. E vocês podem perceber que na primeira execução ele recebeu a string valor inicial como o acumulador. Guarda essa informação. As próximas execuções são undefined porque a gente não está passando novos valores acumuladores, novos acumuladores. E eu já vou te mostrar como fazer isso. Mas percebam, a estrutura é a mesma. 10, 0 porque 10 é o primeiro item e a posição dele é 0. Aqui é o array inteiro. E assim por diante. 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o fim do array. O que o reduce faz? Ele recebe como segundo parâmetro um valor inicial e a gente tem que passar esse valor para os próximos itens. A função reduce, ela pega o valor retornado e passa como acumulador para a próxima execução. Ou seja, se eu vier aqui, passar return, valor modificado, por exemplo, em cada iteração, a resposta que eu vou ter vai ser essa. O valor inicial, porque inicia com o valor passado aqui, porém as próximas iterações vão com o valor modificado, porque é o que a gente retorna aqui. No caso, valor modificado, 20, 30, 40, e ele executa normalmente igual aos outros. Então, como que a gente faria um valor de soma aqui? Como a gente executaria uma transformação para ter uma soma aqui? Então, lembra que o valor inicial é 0? O que a gente vai fazer? A gente vai passar o valor inicial como 0 porque a gente quer uma soma, correto? E também, a cada uma das interações, a gente quer pegar a soma anterior. Imagina que a gente está somando primeiro 10 com 20, deu 30. Agora vai ser 30 mais 30, vai ser 60. Agora a gente quer 60 mais 40. 40 mais 50 e assim por diante. A gente quer pegar essas somas e passar para o próximo item. Então, a gente vai retornar a própria soma, no caso, acumulador mais o item. Eu posso tirar esse console daqui, tirar esse return daqui. E o que a gente vai ter agora vai ser a mesma soma que a gente tinha antes. 280, que era a resposta de antes. A gente pode até descomentar essa parte aqui para testar, né? Soma. Tá tudo no console log na soma, né? Então vamos aqui, ó, console log. Soma é igual a soma. Pronto, soma 280 e nossa resposta do reduce é 280. Se eu adicionar algum número a mais aqui, por exemplo, um 80, que ele vai me retornar. Agora a soma mais 280 teria que dar 360. Ok? Ou seja, só para fazer a síntese, o reduce é uma função que a gente vai rodar no array e a gente, a cada iteração, vai ter um acumulador. A gente retorna esse acumulador. E a gente faz algo com base nesse acumulador. Vamos dizer aqui, só para você entender, que esse acumulador não é um número, e sim uma string. Vamos dizer que é uma string vazia. E a gente quer agora retornar todos os preços divididos por tracinho. Vamos dizer que a gente queria 10, traço, 20, traço, 30, traço, 40. Como que a gente faria isso? Mesma coisa. Como inicia como uma string aqui, a única coisa que iria mudar aqui é, agora a gente retorna um string com o acumulador, adiciona um tracinho, o item. E agora, como todas as nossas strings
os nossos números estão aqui, eles vão ser transformados em cada acumulador nessa string gigantesca aqui de menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50 e assim por diante. Se a gente adicionar mais um número aqui, por exemplo, vai ser a mesma coisa que mesma coisa, vai ter um 90 bem aqui. Ou seja, ele é uma função que recebe um acumulador e você itera usando esse acumulador. A cada iteração você pode fazer algo. O que eu quero que você entenda aqui é que essas funções só servem para manipular arrays. Elas só servem para transformar os arrays. Entre usar elas e usar for loops ou while loops, tanto faz, não mudaria em nada. A questão é que elas são funções já construídas na própria linguagem para facilitar o seu trabalho. E lembra que eu falei no início que a gente ia reconstruir essas funções do zero? Então, a gente vai fazer isso agora. Aqui no código, o que eu vou fazer? Eu vou recriar um map, por exemplo. Vou criar uma função aqui chamada novo map ou map customizado, vamos assim. E nesse map customizado, eu vou receber como primeiro parâmetro o meu próprio array. E o segundo parâmetro vai ser a callback, que seria a função de callback que a gente executa no map a cada iteração. Lembra, o map a gente recebe uma função e a cada valor a gente transforma aquele valor em alguma outra coisa. Vamos lá. Como que eu farei isso? Eu tenho array e eu tenho a minha função de callback. O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo array aqui dentro. Novo array. Vou dizer que ele é vazio. E eu vou rodar um for loop nesse array que eu recebi. No caso, i igual a 0, i menor que array, length, e i mais mais. A cada iteração do meu novo array, quer dizer, no meu array, eu vou pegar um novo array e dar um push nos valores. No caso, array i. E teria que retornar um novo array. A gente não está usando a callback fn ainda, mas calma, a gente vai usar. Novo array. Qual teria que ser o retorno do meu map customizado? O próprio array, a gente não está fazendo nada. Então vamos dar um console log, map customizado. A gente vai passar o nosso array de preços e a gente não vai nem passar uma função de callback ainda. A gente só vai executar esse código e ver o que ele retorna para a gente. Vamos comentar esse outro aqui, só para a gente não ter dois consoles, né? Perfeito. 10, 20, 30, 40, 50. Mesma coisa. Nosso array de preços não mudou. Agora vamos dizer e eu queira somar ele em, vamos dizer, 5 reais, 10 reais. Vamos colocar 5 reais. Ou seja, cada item ali teria que ser 10, 20, 30. Teria que ser 15, 25, 35, 45, 55 e etc. Então aqui eu estou somando. Eu vou executar novamente. Não vai acontecer nada porque eu não implementei a função de callback. Mas se eu for aqui e pegar esse mesmo item aqui, passar na função de callback e pegar um resultado, eu vou ter um resultado diferente agora. Dar um push nesse resultado. Agora eu vou ter 15, 25, 35, 45, 55. É a mesma coisa que a gente faria com o map. Se a gente for usar um map, por exemplo, ó, meu map vai ser o preços.map item mais 5 reais. Então eu vou dar como, colocar aqui embaixo, né? Função map normal vai ser essa aqui. Meu map. E a minha função que eu criei do map customizado vai ser a de cima. Percebam, as duas são iguais, funcionam da mesma forma. Se tu quiser uma coisa um pouquinho mais, vamos dizer, realista, igual acontece na linguagem, eu vou usar o array prototype aqui, ó. Array prototype. Ponto. Agora eu vou usar, por exemplo, o map customizado. Vai ser igual ao meu map customizado. Não se apega ao que seria o prototype. Ele daria um vídeo inteiro só para explicar o que seria o prototype chain e como ele funciona. Mas só aplica isso para tu ver o resultado, que fica mais fácil de tu entender. O que muda aqui também é que a gente não recebe mais o array como primeiro parâmetro. O array agora é a variável this. Então, se a gente for aqui, agora é this.length e aqui também é this. Acredito que tudo está certo. A gente pode retornar o nosso novo array agora. Só tirar o map customizado daqui e usar o meu map2 preços.map customizado item mais 5. Meu map2
Função map normal. Eu não dei dois console logs, então meu função map normal é meu map e função map customizada seria o meu map 2. Eu vou executar esse código. Percebam, as duas funções estão iguais e até com a mesma sintaxe. Com esse conhecimento agora, eu te recomendo, como exercício, tentar recriar a função de filter e a função de reduce. Talvez a de reduce tu tenha uma certa dificuldade, mas eu acredito que tu consegue fazer isso com os conhecimentos que eu passei aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Queria te agradecer e também te pedir para se inscrever nesse canal para ajudar meu trabalho. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só mandar uma mensagem aqui embaixo que eu vou fazer o possível para responder. Muito obrigado, valeu!